Olá pessoal, meu nome é Rafael Cassis e eu vou falar para vocês hoje sobre o Entity Construction Kit, que é um módulo que é bem novo, é bem recente, ele ainda está em beta. Mas eu resolvi falar dele porque ele é uma ideia muito legal, que eu acho que vai ser o futuro aí do Drupal, em alguns casos. Né? Então, quem aqui já mexe com Drupal 7, Drupal 6? Bom, qual que é a ideia do Entity Construction Kit? O Drupal ele tem uma abstração, até o Drupal 6, a abstração primária dele era Node, então tudo no Drupal eram Nodes. Certo? Então, a ideia por trás, né, todo o Lego ali do Drupal era baseado em Nodes. Né? Então você tinha Nodes, você tinha tipos de conteúdo, e esses tipos de conteúdo iam fazer cada tipo de conteúdo ser diferente. Né? Então era a abstração primária. Né? Então, com o surgimento do FlexNode, depois do módulo CCK, foi possível a gente começar a ter fields, né, nos nodes. Isso foi uma revolução na época, porque além da gente ter lá o conteúdo como título, como corpo, a gente também passava a poder ter qualquer tipo de field, e isso ser extensível. Né? Então, o CCK, que era um dos módulos que faziam isso, né, que era o mais famoso, né, que mais deu certo, inclusive foi todo baseado para essa nova versão do 7, foi baseado no CCK, né, na ideia do CCK. E ele é extensível, então você podia criar fields de imagem, fields de texto, field de data, né? Então tinha módulos que estendiam isso para vários tipos de field e você podia fazer seus fields na mão também. E o que aconteceu? Então o Drupal 6, até o Drupal 6 a gente tinha essa parte de nodes, tipos de conteúdo, e você tinha separadamente a parte de taxonomia, né, que é essa parte de categorização, e a parte de usuários, né, entre outras. Então começaram a surgir módulos, né, na época para compensar esses problemas de usuários, né, os perfis de usuários, os profiles não poderem ter fields, ou das taxonomias não poderem ter fields também. Surgiram módulos que começaram a transformar transformar os usuários em nodes, né, os profiles em nodes. Então tinha um módulo que fazia isso no Drupal 6. Então você tinha todo o perfil lá em nodes e você podia botar fields neles. E isso surgiu também para comentários, para taxonomia. Então, em cima de toda essa ideia, né, foi muito discutido na comunidade. Então, em cima de toda essa ideia surgiu a ideia das entities. Né? O que é uma entity? Né? Ela seria uma entidade do Drupal que agora é a nova abstração de conteúdo. Então, tudo agora no Drupal são entities. Certo? Então, antigamente, como era só nodes, agora a gente tem nodes, o node agora é uma entity. O usuário agora é uma entity. A taxonomia é uma entity, o comentário é uma entity. Né? Inclusive, os fields são entities também, que você pode acoplar em qualquer um desses conteúdos. Então, a entity veio para isso, para ser essa abstração geral, certo? Que vai permitir que a gente crie qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo no Drupal, mais especificamente, sem também ter tanta coisa de lixo, porque uma coisa é você ter conteúdos, por exemplo, artigos, blogs e afins, e outra coisa é um usuário, outra coisa é uma taxonomia. Então essa abstração, né, seria levando o Drupal também para um lado mais orientado a objetos. Então é uma das ideias também, para aproveitamento de código, para reuso e tudo mais. Então, qual é a diferença de uma entity para Node? O Node ele tem algumas funções, hoje em dia no Drupal 7 o Node ele tem várias funções que não são necessárias para todo mundo, por exemplo, revisões, né, revisions, status, né, de publicado, não publicado. Então o Node ele tem toda uma bagagem com ele que às vezes não é necessária, né, dependendo do que tu quer criar. Então isso sempre pode ser reduzido, né? Então é uma das maiores discussões, né? Qual que é a diferença? Por que eu vou usar entity em vez de usar um node? Ou em vez de usar um content, né? Então é basicamente por isso, assim,
por economia, né? A gente não precisa ter toda aquela bagagem do Node dentro de qualquer tipo que a gente queira criar. Tá? E, então, quando que eu uso entities? Eu uso entities quando eu quero fazer no Drupal coisas que são diferentes de conteúdo. Basicamente é isso. Tá? Então, por exemplo, no caso de criar um inventório, que eu quero criar um membership, eu quero criar alguma classe que vai fazer alguma conexão entre duas coisas, eu posso usar uma entity para fazer isso. Né? Então, eu vou levando mais para esse conceito orientado a objeto no Drupal, né? Cada vez mais, e a entity faz parte disso. Certo? E, né? Então, aí, dentro disso, surgiu o ECK. Então, a ideia do ECK era exatamente a mesma ideia que era do CCK, na época do Drupal 6. Então, o que o CCK fazia? Era um kit de construção de conteúdo. Então, eu podia pegar meus content types e podia adicionar fields. O ECK ele tem um nível acima. Né? O ECK me permite criar entidades, né? Ele te facilita a criação de entities. Ele facilita. Né? Eu posso chegar lá no meu código, declarar uma entity, criar uma entity na mão. Só que o processo é um pouco penoso, assim, para criar esses tipos, para criar os bundles, né, que são essa abstração interna dele. Então, o ECK surgiu basicamente para isso. Né? E, assim, uma das explicações, né, do que é o ECK, comparando com o CCK, por exemplo, eu posso criar no ECK uma entity inventório, uma entity, até vou mostrar um exemplo depois. E eu crio tipos, então o Node é um tipo de entity, então eu posso com o ECK criar outros tipos de entity. Né? Então, comparando também com o Node, dentro do Node, quando eu tenho content, eu posso criar content types, né? Por exemplo, padrão, blog, artigos, etc. Né? Você pode criar no Drupal. Esses caras são os bundles, né? Que eu também tenho no ECK. Então, aí eu tenho o meu tipo de entity e eu tenho os bundles que vão ser uma abstração ainda dentro dessa entity. Vai ser mais uma categorização ali dentro dessa entity. Né? E os bundles são os caras que vão ter o conteúdo em si. Né? Então, os bundles que vão trazer o conteúdo para o tipo de entidade. Então, quando eu tenho lá o Node, que é um tipo, uma entity type, e eu tenho os content types, um artigo de blog, eu posso ter um entity type chamado inventório, e dentro desse inventório eu posso ter os bundles que podem ser cadeira, mesa, né, qualquer item que, com o tipo de entidade, eles vão ter vários aspectos em comum, mas cada um tem suas particularidades. Então, dentro dessas particularidades, né, eu estendo, né, esse bundle estende esse tipo de conteúdo, esse tipo de entidade, digamos, e eu consigo ali colocar fields dentro desses bundles. Então, para cada bundle eu consigo ter fields diferentes, e isso é bem legal. Então, o ECK ele é criado em cima da Entity API, né, que já é um sistema de entity padrão do core do Drupal, mais a Entity API. Né, porque a Entity API ela é muito boa para, até falo isso depois, mas ela é muito boa para a criação de conteúdo, né, criação de entidades. Mas para a criação dos tipos, né, para essa definição dos tipos, ela é meio complexa. Assim, você pode, a tendência ao erro é grande, você tem que fazer muita coisa, você tem que colocar muito código. Então, não é muito reusável. Assim. Então, o ECK vem para isso. E o ECK vem tanto para site builders poderem criar seus próprios tipos de conteúdo, né, principalmente para site builders poderem criar seus tipos de conteúdo, seus tipos de entidade, como para desenvolvedores. Então, ela te dá também algumas funções que vão facilitar o acesso, facilitar esse acesso. Então, para o site builders, o que a gente tem? Permite criar essas entidades, permite criar os bundles e tudo por interface, né? Criar entidades por interface. Então, ele te dá um sisteminha que vai criar tudo, você vai conseguir criar o tipo, criar os bundles, criar propriedades e ainda adicionar todas as entities. Ele vai te dar já vai te dar algumas listagens, botão de editar, URL, né? Você vai poder criar os bundles e dentro desses bundles você vai poder colocar fields, certo? Então a interface dele é como se fosse a interface de um Node, então você consegue ter essa diferenciação. Tá?
Isso eu vou entrar aqui. Agora esse cara. Alô? A gente partiu por exemplo agora. Bom, então você instalou lá o módulo, vou mostrar aqui como instalar o módulo, mas você instalou lá o módulo ECK, é ECK mesmo o nome, então vamos ver aqui a parte. Vou deixar marcado, vendo que ele está em beta ainda, então algumas coisas ainda não funcionam 100%. A gente está usando esse módulo para fazer algumas coisas bem exatamente de inventório, né? Então a gente tem usando já num projeto mesmo. Ele está bem estável, mas assim, algumas coisas estão bem quebradas, assim, até eles comentam aqui na página do módulo, tá? Então basicamente você instalou o módulo, ele vai te dar aqui Structure Entity Types, né? Onde você vai conseguir definir suas entities. Ele tem já vem com o módulo com um exemplozinho base. Então, clicou aqui e vai te dar essa interface, né? A interface ainda bem crua, mas dá um botãozinho aqui de adicionar Entity Type. Então, Entity Type. Vou fazer esse exemplo do inventório. Então, por padrão, quando você cria um Entity Type, ele vai te dar um bundle já com o mesmo nome do Entity Type. Tá? Mas nem sempre a gente quer isso. Tá? Isso é porque a maioria das pessoas, às vezes, precisam só de um bundle. Né? Por exemplo, no user, o usuário é uma entity que tem só um bundle, né, do user. E aí você tem por outro lado Node que tem vários. Então vai depender de cada caso que você vai querer. No nosso caso, a gente tem esse inventório, e esse inventório a gente vai colocar aqui instrumentos. Criar o primeiro. E aí entra essa parte aqui, as propriedades. Né? O que são as propriedades? Primeiramente, elas vão ser propriedades que vão estar em todas as entity types, então todos os bundles que você criar vão ter isso. Né? Então aqui a gente tem título, autor, created, change. Tá? Que são os padrões que ele já te traz. Que são aquilo que a gente já tem também no Node, né? Por exemplo, no Node a gente vai ter lá title, que você não pode mudar para todo mundo. Você vai ter created, change também, e vai ter algumas outras coisas, tipo ID. Então você tem essas propriedades que você pode criar depois também. Eu vou colocar aqui o título. Não vou colocar nada, porque é instrumento. Vou colocar só o created, change. Salvamos. Tá? Então ela foi criada. Quando eu venho aqui em Entity Type, eu tenho lá a minha Entity Inventório criada. Tá? Cliquei dentro.
Então eu já tenho meu bundle lá, instrumentos. Tá? Aqui eu posso adicionar outros bundles. Por exemplo, uniformes. E aí eu posso criar quantos bundles eu quiser. Então lembrando que esse bundle seria, comparando com o Node, seria o content type, né, dessa entity. Tá? E aqui dentro a gente tem, então, eu posso editar esse inventório, né, essa entity, e aqui tem as propriedades que eu posso gerenciar. Tá? Que são aquelas propriedades que tinham default. Eu marquei só essas duas, mas eu quero botar mais uma agora. Né? Então ele aparece aqui embaixo essa interfacezinha aqui para adicionar novas propriedades. Eu vou colocar aqui uma propriedade de nome, né? O nome do item, por exemplo. Que todo mundo vai ter. Então tem texto, né? O name vai ser name, coincidentemente. E aqui ele entra com behaviors. Behaviors são, você pode ter behaviors para cada propriedade. O que seria mais ou menos isso? Você tem a propriedade created, ela tem um behavior que é pegar a data atual e colocar quando eu salvar uma entity. Né? A change, quando eu modificar, ele vai salvar. Né? E assim por diante. Você tem várias behaviors que você pode criar também. Né? Esses behaviors eles são plugins dos tools, né? Que é uma outra biblioteca. Então eu posso criar esses behaviors, posso estender, né, com isso. O meu behavior vai ser o title. Esse modelo, então o meu nome vai trabalhar como title. Eu adiciono e marquei aqui. Então, para toda entity que eu criar, para todo bundle que eu criar, sempre vai ter name. Né? Então, não vai precisar ser um field que eu vou colocar em todo mundo. Acaba ficando bem mais simples. Salvar. Okay. Tá, aqui eu tenho meu bundle list. Então ele vai já me mostrar esses dois caminhos. Tá? Então vamos agora adicionar nos instrumentos. Né? Quando eu entrei aqui não tenho nada ainda, então eu posso aqui gerenciar os campos desse bundle específico. Então eu tenho instrumentos, eu estou gerenciando o bundle dele. Tá? Gerenciando os fields dele. Então funciona normal. Né? Então eu venho aqui, instrumento eu posso ter, vou colocar aqui só um exemplo bem básico. Tipo, né? Tipo de instrumento. Então aqui eu vou colocar uma lista, só por exemplo. Tá? E aqui eu vou colocar cordas, percussão. Tá bom. Ok, coloquei lá no field. Funciona exatamente igual todos os outros e eu tenho lá o field tipo de instrumento. Então eu venho aqui na minha entity list de novo. E vou agora adicionar uma entity de instrumento. Vou aparecer lá o name, né? Vou colocar aqui o violão. E o tipo cordas. A outra aqui bateria, percussão. Sim, se vocês perceberem, né? O legal é isso, né? Eu não tenho mais nada. Às vezes eu tenho que... Às vezes quando eu trabalho com Node e eu quero mostrar alguma coisa, eu tenho que, principalmente para o usuário, eu tenho que ir lá e ficar dando um set, um monte de formulário, form alter, e arranca isso, arranca aquilo. Né? E assim, com esse EK, assim, a gente dá um negócio cru, né? Você não quer muita coisa, você não quer tudo aquilo, tudo aquela carga. Então, olha, tenho só isso, não tem mais nada, só name, tipo e não sei. Então isso aí ajuda muito, né? Principalmente na usabilidade e manutenção. Não ficar se preocupando com form alter, retirar isso, retirar aquilo. Tá? E aqui você tem o Manage Display normal, igual funciona em qualquer field. Tá? Então aqui, eu já tenho aqui minha entity list.
violão, com um botãozinho de edit, delete. Então se eu editar aqui o violão, abrir só isso mesmo, save. E ele me dá também uma paginazinha do violão. E se vocês perceberem aqui o URL, né? Funciona como se fosse node/1, node/2, user/1, taxonomy term 1. Aqui eu tenho inventório, que é meu entity type, / instrumento, que é meu bando, e 1. Então ele vai seguir sempre esse padrão também. Né? Isso é uma coisa que ele já dá pra gente diferente também. Vamos aqui. Editar, violão, então, esse eu uso bem básico. Eu até vou mostrar aqui agora, voltando aqui em types, ele já aparece aqui, inventório. Vou voltar aqui em instrumentos, né? Uniformes. Então, uniformes eu não tenho nada ainda, então eu vou colocar um field de uniforme, que é tamanho. Assim, eu não estou aprofundando, mas, por exemplo, no inventório eu teria um monte de campos que eu precisaria para esses dois caras. Né? Empréstimo, devolução, um monte de coisas que eu poderia fazer. E as coisas que são diferentes. Né? Então, por isso essa organização. Então, eu coloquei tamanho. Vou colocar uma lista aqui também. Está lá no field, volta aqui na minha entity list e vou adicionar. Adiciono uma nova entity. Então vou colocar lá uniforme, chapéu e desfile. Tamanho grande. Mais comprido, calça de linha. Tamanho médio. E tá lá, tá listado, já está com o botãozinho de edit. Né? Então aqui se eu entrar no inventório, tem inventório, /uniforme, /3. Esse já é meu. Já está me dando um pé já. E gente, eu tenho aqui os meus bandos que eu posso adicionar outros. E é uma coisa legal que ele já também integra com views. Então, quando eu vou criar uma view, eu já venho aqui em adicionar view. O view name vou colocar aqui em inventório. E eu quero mostrar do tipo inventório. E ele já perguntar, quer mostrar qual tipo, né? Então eu posso botar isso no filter também. Eu vou colocar aqui. Instrumentos. Salvar. Então ele já está me listando os carinhos. Se eu botar nos fields, a integração dele com o views funciona bem certinho. Então eu já coloco aqui inventório name e instrumentos eu tinha instrumento. Aplicando. Então já tenho aqui uma lista de instrumentos, posso colocar aqui filtros. Posso expor isso aqui também. Aparece aqui que está. Então, uma integração dele com views. Então, para site builder isso é bem legal, né? Então a gente consegue também criar, por exemplo, se eu quiser criar uma relação entre eles, se eu quisesse criar uma relação entre eles, eu podia usar entity reference, né? Usando
o Entity Reference e o ECK juntos, a gente consegue fazer muita coisa legal, porque assim você consegue fazer vários tipos de relacionamentos que antes eram praticamente impossíveis de fazer. Então eu posso criar uma entity e essa minha entity vai ser simplesmente um container, né? Uma classe ali que vai ser, por exemplo, um exemplo básico disso é, se eu tenho usuários, eu tenho eventos. Eu posso criar uma entity chamada inscritos, eu posso ter membros, né? E essa entity que vai ser uma referência para esses dois. Né? E com essas referências eu posso trabalhar em muita coisa. Né? Então isso tudo sem precisar nem mexer em programação. Né? E só usando isso, fazendo esses relacionamentos na mão, usando views para listar o que eu quiser, né? Usando views com relationships, né? Então eu consigo pegar várias coisas. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas é só uma das dicas do que o pessoal está usando. Certo? Tá. E além de toda essa parte do site builder também, tem a parte para developers. Então o ECK, na verdade, assim, pelo criador do ECK, ele queria que o ECK fosse uma coisa mais para desenvolvedores, né? Só que ela acabou, no contexto, sendo levada muito para o lado do site builder poder criar. Então, assim, ela te permite, um exemplo aqui, criar uma entity type simplesmente colocando lá. O name e o label, as propriedades, né, que eu estava mostrando, eu não sei. É só um exemplo. Para quem já tentou criar uma entity, um tipo de entity na mão, vê a grande diferença. Né? Você teria uma array gigante lá, com um monte de coisa que você tem que colocar. E o ECK, ele dá essa abstração, transformando isso tudo, fazendo isso ficar tudo muito mais fácil. Certo? E aí entra essa parte que eu estava falando antes de behaviors também, que você pode criar esses behaviors, né, como plugins, né, e esses plugins você estende para as suas propriedades. Cada propriedade, né, que você está criando na tua entidade, ela pode ter um behavior que vai fazer alguma coisa diferente ali. Né? Então, por exemplo, o que eu estava falando antes de empréstimo, né, eu posso fazer fazer um behavior ali que vai trabalhar com empréstimo, né, vai fazer alguma coisa, pegar o usuário que tem então eu consigo fazer tudo isso, deixar tudo isso automatizado dentro da minha propriedade. Certo? Mas também não ia entrar muito em detalhes. Então, como esse módulo, como eu falei, está bem novo, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada, dar uma testada, ver se está funcionando legal. E acompanhando o crescimento dele, que eu acho que ele ainda vai ser bem grande no grupo. E basicamente é isso, pessoal. Vou abrir para perguntas, para quem quiser comentar, conversar sobre isso. Fala. Então, quando tu cria tua entidade ali, tu pode usar as funções tipo de dar carga de node, utilizando ele, tu tem que criar teus próprios métodos de carga. Em vez de tu usar o node load, tu pode usar o node load na tua entidade? Sim. Ou tem que criar a tua? O node load não, né? Ele tem um cara, eu botei aqui. Que é o Wapper lá. Ele já traz vários métodos, né? Ele te dá toda a parte de load. Vai ter load all, load by name, load... Tem vários tipos. Deixa eu abrir aqui. Até aberto aqui. Ele te dá essas classes, né, no ECK, e aqui, ó, te dá uns caras tipo load, eu passo na propriedade de valor. Ah, tá. Então, adicionar propriedade, então ele te dá várias funções, save. Acho que você pode encapsular isso depois, por exemplo, no inventory load. Né? Uhum. Se você trabalhar com algumas coisas tipo Drupal. Você pode dar load, deixa eu achar essa função exatamente, ó. Load by machine name, uma coisa que ele já
te dar também. Então, você passa, você tem um bando lá, um machine name, você só passa ele vai carregar para ti, load alto, para pegar toda a listagem. Então, para desenvolvedor é essa ideia. Ele tem várias coisas além do que o Entity API já te dá. Ele vai te trazer, quando tu dá essa carga aí, ele vai te trazer não vai te trazer aquela porrada de coisas que uma carga de Node te traria. Vai te trazer só o que tu quer. Os campos lá que tu criou nas propriedades da Entity. Exatamente, essa ideia. Assim, a ideia é reduzir custos. Basicamente a ideia do ECK é reduzir custo e organizar também, né? De certa forma você consegue ter uma coisa mais organizada e mais reduzida, né? Sem precisar ter toda aquela burocracia que o Node tem, né? Que é importante, lógico, para quando você trabalha com conteúdo. Às vezes quando você está trabalhando com coisas que não são conteúdos, não tem por que ter tudo aquilo, certo? Tu consegue com a Entity, tu consegue criar um atributo do tipo Node Reference nele? Sim. Usando o Entity Reference, né? É que tu não tá ligando com uma outra entidade, né? Vai estar querendo ligar com o Node. Ele já te permite isso. O Node é um Entity. Sim. Então com o Entity Reference tem que ser você pode ligar tanto para Node, para User, para Taxonomy, você pode ligar para qualquer coisa. Inclusive para outras entities que você criou, né? Então o Entity Reference resolve esses problemas todos, né? O pessoal conhece, o Entity Reference é sensacional. E aí eu posso referenciar qualquer coisa e eu escolho lá, né, na configuração do field, eu escolho o que eu quero referenciar, né? Se vai ser usuário, se vai ser taxonomia, ou se vai ser os dois, então, pode ter várias opções. E misturando com ECK é bem bombástico, assim, porque você consegue ter vários tipos de referências diferentes, né, dentro da mesma entidade. Até uma coisa, esse ECK em si, que tu mencionou, na documentação do Drupal, na hora que tu vai criar uma entidade, ele te passa só arrays, né? É uma estrutura de matriz, né? Não é que nem classe e objeto ali. É no ECK que ele te permite trabalhar dessa forma. Isso, exatamente. Pelo padrão que está na documentação lá do Entity, entre aspas, não te permite, né? Isso. Eles criaram um outro módulo para poder trabalhar dessa forma. Assim, a chance de dar errado, de ter erro, né, errar algo meio hierarquia ali é enorme. Você tem um array gigante lá que você tem que preencher com um monte de coisa. Então a ideal é trabalhar com esses dois, tu instalar o Entity e o ECK também. Isso. Assim, na verdade, o Entity API ele é dependência. Sim. Ele é dependência do ECK. O ECK usa o Entity API. Mas ele só te dá um tratamento melhor, né? Isso. O ECK, a interface melhor para tu programar. Exatamente. Ele te faz um encapsulamento de um monte de coisa, né? E assim, a parte de entidades mesmo, de você criar a entidade física, né? Por exemplo, como se fosse o Node, né? Ou o usuário, ou o instrumento em si, essa parte a Entity API te dá muito bem. Você tem as partes de save, tudo, né? Load. O ECK ele trabalha com essa abstração no nível de criar os tipos, criar os bundles, criar as propriedades, né? Coisa que a Entity API não te dá. Ela vai... não que ela não te dá, mas é muito mais complicado com a Entity API ou com a parte do core, né? Você criar esses tipos. O ECK veio para isso. Então você usa o ECK junto com a Entity API para você conseguir ficar muito mais fácil, né, de você criar essas entities. E uma outra pergunta os módulos auxiliares dos nodes, tipo Field Collection, Image Field, Image já tem, né, no Drupal 7, mas outros, dá para trabalhar junto com as entities normalmente? Olha, assim, não vou dizer, eu não testei todos não, mas assim, teoricamente sim. É para funcionar, porque o Node em si ele é uma entity já, né? Isso, porque assim, e o Field em si é uma entity, né, então ele vai ser basicamente uma referência, né? Então, na teoria, tudo que funciona para Node, ou funciona para User, ou para outros, é para funcionar para o ECK também, né? Agora, se funciona mesmo, eu ainda não testei em todos, né? Por exemplo, Field Collection eu nunca usei com ECK. E, para falar a verdade, sim, eu usei o ECK mesmo pesadamente. Não usei pesadamente ainda, eu usei para criar algumas coisas que a gente estava precisando no projeto e a gente não queria fazer com Content Type, porque, além de tudo, né, quando você começa a criar um monte de Content Type, dentro do Node você tem aquela lista gigante e as coisas não ficam organizadas, não fica legal. Então a gente usou justamente para organizar melhor, né, e para você não ter um monte de lixo também, né. Foi as duas coisas que fizeram a gente usar. E aí nisso a gente começou a estudar e vendo que a gente pode simplesmente criar uma ente para fazer qualquer coisa, fazer referência para qualquer
coisa que eu usaria uma classe num sistema, eu posso criar uma entity para fazer isso para mim. Com esse EK eu crio essa entity para fazer isso para mim e conseguir fazer essas referências. Então, o Drupal está cada vez mais indo para aquela coisa que você fala, tipo, programação visual. Né? Você está ali criando as coisas visualmente e apontando visualmente. É um framework meio visual. Assim. Eu acho que a ideia do entity em si, assim, é meio que voltado para desenvolver aplicações que fogem um pouco do site em si, né? Isso. Quer desenvolver um CRM, um RP. Isso, exatamente. Perfeito. É exatamente isso, assim. Porque para conteúdo, para site, portal, a maioria das coisas você consegue, o Node dá conta, né? Não é que dá conta, o Node faz bem e tem toda aquela parte que a gente conhece bem. Sim. Que às vezes a gente tem que ficar retirando, né? Tem um monte de propriedades, inversões e tudo mais. Né? E, exatamente, o ECK e essa parte de entity veio para transformar o Drupal num framework mais genérico ainda, né? Pra você poder fazer aplicações, criar aplicações, CRM, como estão falando que está surgindo bastante, com o Flutter, né? E qualquer tipo de projeto que também envolva conteúdo, né? Mas de uma forma diferente. Às vezes a gente não quer o conteúdo na forma de título, corpo e data e pronto, e autor. A gente não quer isso, a gente quer que seja um contato, uma assinatura ou alguma coisa, alguma relação, alguma coisa diferente, né? Alguma coisa que vá me ajudar como sistema. E eu consigo fazer isso muito mais fácil usando o ECK como desenvolvedor, né? Porque ele me dá um monte de coisa para criar e como site builder também, porque eu posso fazer essas coisas todas na mão e fazer essas loucuras todas com views sem precisar programar um monte de código. Então, eu acho que né, como eu estava falando antes, a ideia é ser que o ECK eu acho que vai crescer bastante. Sim. A gente vê lá no módulo que ele está crescendo bastante, ele tá, né, tem bastante gente lá botando shoes, botando erros. E eu acho que vai crescer bastante. É um módulo que eu acredito. Assim, estou tentando até dar uma colaborada lá, colocar uns packs e dar uma arrumada. Fala, Renato. Alguém tem mais alguma perguntinha aí? Esse cara pega features? Boa pergunta, boa pergunta. Ainda não, mas tem lá várias ideias já para acontecer. Qual é a pergunta? Se integra com features. Importante. Na verdade, assim, ele não integra perfeitamente ainda. Tem algumas coisas, porque como a partir de agora do beta, né? Beta 2, que surgiu, saiu faz pouco tempo, ele já está indo com dependência de CTools também. Então, que é um passo grande, porque todas as propriedades são feitas usando o produto de CTools, então eu acredito que ele vai integrar cada vez melhor com features. Mas integra, assim, não totalmente, mas integra. A gente vai colocar as propriedades. Né? Então é uma coisa bem pertinente. Tipo, quando tu usa o ECK e tu cria tudo ali visualmente, a entidade, as suas propriedades, ele deixa só no banco ali, não gera um arquivinho para ti ainda. Não. Fica tudo no banco. Aí precisaria da features para fazer isso, né? Isso, exatamente. Quando você usa o Y, sim, né? Ele cria uma tabela para cada bundle, hein? E aí nessa tabela ele vai salvando os dados. Entendi. E exatamente, aí seria o caso de exportar isso e conseguir e colocar isso em features, né, tudo mais, ou desenvolver direto. Que assim, o pessoal está mais preocupado, assim, pelo que eu entendi do autor do módulo, a ideia dele é para ser um módulo para desenvolvedores, para melhorar o desenvolvimento de entity types, mas, né, como o apelo de fazer isso por interface é muito grande, muito forte, eu acho que o pessoal assim está procurando bastante por isso, então já tem até papos lá na Shukiki,
Acho que do módulo que, falando para separar até os dois, né? Já começar a fazer um ECK UI e um ECK Core, assim, para ter essa diferenciação. E... beleza. Mais alguma dúvida? A questão da performance é muito melhor em termos do Node? Olha, eu não sei te dizer com certeza, mas eu acredito que sim, porque você tem muito menos coisas a ser carregadas, né, cada vez, muito menos, né, mas assim, performance mesmo eu não sei te dizer se melhora muito ou não, mas o que melhora é assim, principalmente com a interface, né? Você trabalhando com interface e você tem lá um Node Edit para colocar só um título e uns 2, 3 campos. Você tem que ir lá e ficar tirando tudo isso na mão. Então, por exemplo, você está carregando tudo, tirando, aí você tem que ir dando um set. Então, assim, se você somar isso com um monte de acessos e tudo mais, pode ser que a performance tenha uma relevância, né? Mas eu acho que também na facilidade de você ter uma coisa simples, né? Eu tenho esse cara, eu tenho só aquilo e pronto, assim. Abrir minha telinha ali, ela está lembrando com 2 fields, né? Então, para quem está trabalhando com tema, fica bem mais fácil, bem mais simples. A gente passou isso assim, no projeto que assim, a gente tinha que tirar metade das coisas que tinha no Node, né? Toda aquela parte, aquele monte de field set que a gente dá, não sabe de nada daquilo, mas eu estava usando novo, então é bem chato, né? Bem chato. Tem um monte de form alter para tirar de cada um, aí você tem que ficar mantendo isso ainda, né? E isso é bem chato. Né? Essa ideia do secado para isso, assim, bastante. Obrigado.